Está entrando aqui agora o título da palavra, ó, que é não tenha medo, apenas continue. Você pode dizer isso comigo? Não tenha medo, apenas continue. Deus, nesses dias de estadia em São Paulo, Deus ministrou muito a minha vida sobre a bondade de Deus. Eu tenho pedido a Deus uma palavra. E durante esses dias em São Paulo, eu fui na sexta para lá. Como eu disse, visitei algumas igrejas, visitei alguns irmãos, visitei algumas congregações. E eu dizia para o Senhor: Senhor, eu quero sair daqui com uma palavra. Eu quero sair daqui com uma direção. Eu quero sair daqui com um sinal do Senhor para a minha vida. E o Senhor dizia para mim o tempo inteiro sobre Ele ser um Deus bom, Ele ser um Deus fiel. Então, eu não vou começar a série hoje sobre a bondade de Deus, porque semana que vem vai estar com a gente o pastor Edmilson. E aí eu não quero quebrar o clima, eu quero deixar que ele fale aquilo que Deus tem reservado ao seu coração. Mas logo em seguida, na semana posterior, o Glauber vai estar começando a série da bondade de Deus aqui na igreja. Vão ser 4 episódios da série A Bondade de Deus. A gente quer te ensinar que em muitos momentos da sua vida a bondade de Deus vai te apresentar, vai se apresentar para você com poder, com autoridade, ou quem sabe até te livrando de alguma situação que você está enfrentando. Hoje, especificamente, nós vamos tratar sobre os 3 estágios da vida de Elias. Vamos falar isso? Os 3 estágios. É muito bom contar com vocês, igreja. Vocês são maravilhosos. Os 3 estágios da vida de Elias. Elias, a gente olha para Elias e a gente fica pensando, olha os irmãos tudo dizendo para ela, fica calma, fica calma. A gente olha para a vida de Elias e a gente só pensa naquele Elias que é o cara poderosíssimo, aquele cara que faz milagres, aquele cara que tinha poder em suas palavras. Mas a gente nunca pensa em um Elias com medo. A gente nunca pensa em um Elias depressivo. Eu na Bíblia não vi outro cara além de Elias. Elias para mim é o fundador da depressão. Elias é o que deu o pontapé inicial na depressão. É o cara assim que eu vejo biblicamente, foi o primeiro cara depressivo ao extremo. É o cara, meu irmão, que passou por um cenário da sua vida que me marcou muito. Então nesses 3 estágios na vida de Elias, eu tenho certeza que você vai se identificar em algum deles. Tenho absoluta certeza. Elias, ele era com toda certeza um dos nomes mais marcantes da história da humanidade, que por um momento passa por ciclos como eu e você, como o meu e o seu. O ciclo do medo, o ciclo da insegurança e sim, um ciclo de intrepidez e de força. Porque a gente não vive derrotado a vida toda. E Elias, impressionantemente, passou por esse ciclo. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu quero trazer a vocês para entendimento, para compreensão apenas. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante os reinados do rei Acabe. Diga comigo, Acabe. Não, fala mais alto, cara. Acabe. Diga para essa pessoa que está do seu lado, você precisa lembrar o nome desse covarde. Ele viveu então em meio ao ciclo dessa jornada de reinado de Acabe e Acasias, no reino do norte. Lembrando que nessa época o povo de Israel ele havia se dividido em 2 reinos. O Judá, que era o reino do sul, com capital em Jerusalém, e Israel, que era o reino do norte, com capital em Samaria. Elias, ele profetizou numa época muito difícil da história de Israel, do ponto de vista religioso. Então ele era um profeta num dos cenários mais caóticos da história. E do ponto de vista religioso, um tempo terrível. No tempo de Elias, o reino do norte havia alcançado a sua melhor posição econômica desde que havia ocorrido a separação do reino após a morte do rei Salomão. O rei Onri procurou estabelecer boas relações com as nações vizinhas. Ele casou seu filho Acabe com uma mulher chamada Jezabel. Diga para mim, Jezabel. Aí olha para esse irmão que está do teu lado aí. Pensa numa serpente e diz aí o nome, Jezabel. Serpente, Jezabel, diz aí. Vocês estão cada vez mais animados.
Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônicos. Esse casal introduziu em Israel a adoração ao deus Baal de Tiro e Sidom. Acabe se encarregou até de construir um templo para Baal em Samaria. Samaria era a capital de quê? De quê? Impossível que vocês tenham a memória de um girino, gente. Eu acabei de falar, Samaria era a capital do quê? Tem um irmão vivo. Quem é que falou Israel? Pelo amor de Deus, levanta a mão. Uma alma vivente. Tu tomou café antes de vir para cá? Não, o sinal é não tomar café antes de vir para a igreja, que a memória não se apaga. Samaria era a capital de Israel, gente. Israel, reconhecida como a terra santa. Esse cara, Acabe, levantou um trono a Baal em Israel. Agora, a gente nem começou ainda, tá? Mas eu ainda quero te dar mais algumas introduções. Mas agora eu quero fazer uns adendos aqui nessa introdução. A idolatria, ela é só a santos ou não? O que vocês acham? Não, né? Vocês já aprenderam bastante. Idolatria é trabalho. Idolatria é marido e mulher. É ou não é? Aí a minha esposa, ai, o meu marido. Eu conheci um casal que eles ficavam o tempo inteiro se elogiando em redes sociais. Ai, o fulano. Ai, o Beltrano. Ó, presta atenção aqui, senão tu vai sair daqui. Tem uma irmã que ela tá fazendo assim. Olha para mim, faz assim para mim aqui, ó. Para tu prestar atenção. Cara, em Israel, eles levantaram uma idolatria a Baal, mas tem gente que levanta a idolatria a marido e mulher. Tem gente que levanta idolatria a trabalho, sabe por quê? Porque passa uma vida inteira clamando a Deus para casar. Passa uma vida inteira clamando a Deus para ter filhos. E depois, quando tem filho, o que diz para os filhos? Ah, eu não tenho tempo, agora eu não consigo. Pai, vamos no jogo do Guarani, o Guarani vai jogar hoje. Vamos no jogo do Bagé, pai. Aí ele olha para ti e diz assim: não, hoje eu não posso, pai, vai trabalhar. Mas pai, hoje é domingo, cara. Mas o pai não pode. Depois tem uma outra turma que é a turma da idolatria ao trabalho. Eles começam a idolatrar trabalho, e aí trabalham, conquistam tudo. Aí quando vão viajar, e olha para a esposa e diz assim: agora vamos viajar. E ela diz: ah, eu não tenho saco para viajar contigo, tu é muito chato. Ó, eu vou dar uma dica, tá? O Rio de Janeiro cura chatices. Ir para o Rio de Janeiro não tem como tu ir para o Rio de Janeiro e achar que a pessoa que está do teu lado é chato. Todo mundo fica bem lá. É só não ir para alguns lugares. Esses caras, Acabe e Jezabel, eles levantaram um trono a Baal em Israel. É como tu chegar aqui na igreja, claro que é muito pior, tá? É como tu chegar aqui na igreja e botar uma imagem de Satanás ali do lado. E a gente adorar a Deus aqui dentro com a imagem de Satanás ali do lado. Faz sentido para vocês ou não? Faz o menor sentido. Mas esses caras fizeram. Nesse contexto turbulento de idolatria e paganismo. Então eles introduziram em Israel idolatria e paganismo. Elias, diga comigo, Elias foi chamado por Deus como porta-voz de Deus para aquele tempo. Será que Deus não tem te chamado como porta-voz nesse tempo? Será que Deus não tem te chamado como porta-voz para a sua família? Será que Deus não tem te chamado como porta-voz para a sua geração? Elias, ele recebeu a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo do Senhor. Elias, ele recebeu essa responsabilidade. Está todo mundo adorando a Baal, mas tu é Elias, cara, e eu te chamei para anunciar as boas novas a um povo pagão, a um povo idólatra. Por isso que você vai sempre ver aqui dentro da igreja o nome de Jesus sendo o centro de todas as coisas, porque nós adoramos a um único Deus e Senhor. Nós não adoramos a outro.
A igreja, ela precisa ser cristocêntrica e bíblica. Ela precisa apontar para Cristo e ela precisa se amparar na Bíblia. Então, se em algum momento vocês verem aqui pregações almáticas, o que são pregações almáticas, pastor? Pessoas que falam só de si e não falam da Bíblia. Me avisa, pelo amor de Deus, que eu vou botar essa pessoa para correr, porque ela não pode estar no nosso meio. A Bíblia é o centro das nossas pregações. Com isso eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em 1 Reis capítulo 17. E quem trouxe Bíblia em papel, levanta ela aí. A Bíbliazinha de papel, levanta ela bem alta, é para todo mundo ver. Isso é uma igreja. Agora quem trouxe a Bíblia no celular, não vai ser rejeitado, levanta aí também. Seu Laerte, hein? Obrigado, irmãos. Ô, esposa, tem que dar uma Bíblia de presente pro seu Laerte. Esse velhinho é maravilhoso. Olha a cara dela. Tu não tem Bíblia? Eu tenho, eu esqueci, tá tudo bem. Tá vendo uma DR ali, mas tá tudo certo. 1 Reis capítulo 17. Eu vou começar literalmente essa pregação com o primeiro estágio. O primeiro estágio dessa pregação é o profeta que confronta o sistema religioso da igreja. Igreja pode ter um sistema religioso, irmãos? Pode ou não pode? Tem uns que estão com medo de falar. Igreja pode ter um sistema religioso, irmãos? Não, jamais. Vamos lá então. Primeiro versículo de 1 Reis 17. Elias, que era de Tibes em Gileade, disse ao rei Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Até que quem ordene? Até que quem ordene? Tu já pensou uma ousadia dessas, cara? Para aí um pouquinho. Tu já pensou um cara dizer um negócio desse? Eu não tenho essa coragem, Seco. Ele olhou e diz assim, não é em nome do Deus que ele serve. Ele diz, enquanto houver dia e noite, não haverá orvalho nem chuva, até que eu ordene que volte a chover. Até que eu ordene que volte a chover, não haverá dia nem noite. Agora eu quero que você pergunte para o irmão que está do seu lado, qual era a especialidade de Baal, o Deus que estava servindo Israel? Pergunta aí. Qual era a especialidade? Ele era um Deus poderoso em quê? Pergunta para ele. Baal era um Deus poderoso em quê? Aí tu faz cara de sabichão e diz assim, Baal, diga para ele agora, Baal era um Deus que tinha uma das maiores responsabilidades daquele reino. Ele era responsável pela chuva. Ele era responsável pelas colheitas. Oi? O Deus da chuva? O Deus que mandava chover e chovia? O Deus que trazia prosperidade nas colheitas? Encontra um cara que confronta o sistema religioso, e esse cara olha para o rei Acabe e diz para ele, quem é o rei de Israel? É Baal? Pois deixa eu te dizer um negócio, não vai chover mais em Israel, para que vocês aprendam quem é o verdadeiro Deus dessa terra. Vai comigo no versículo 2. Então o Senhor disse a Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Para por mais um instante aí, irmãos, porque essa história não pode ser lida correndo. Deus guardou Elias. Ele sabia que daquele momento em diante as coisas ficariam terríveis para ele. Porque tu não confronta um sistema religioso na tua família, no teu trabalho, na tua faculdade ou na tua escola, e as pessoas ficam caladas dizendo, tudo bem, não é Baal mais, não, tudo certo, tudo bem, então quem é o Deus que nós vamos adorar? Não, quando se levanta um sistema religioso, onde a religião é o centro, o inimigo se levanta com força. E Deus tinha mandado Elias profetizar para parar de chover. Ou seja, não teria mais água.
Mas Deus manda Elias para a beira de um rio. E Deus sabia que o negócio ia ser enroscado para ele. Deus manda os corvos alimentarem Elias. Você precisa entender algo aqui. Quando Deus te manda fazer algo, é Ele que te sustenta, é Ele que te guarda, é Ele que te manda alimento, é Ele que te manda provisão. Versículo 5. Elias fez o que o Senhor ordenou e acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e à tarde, e ele bebia a água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou, pois não caía chuva em parte alguma da terra. Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dei ordem a uma viúva que mora ali, para lhe dar alimento. Elias então foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Então Deus mandou ele para a beira do riacho do Querite. Ele bebeu água, comeu comida dos corvos. A água secou, porque Elias tinha mandado parar de chover. A água havia secado, mas Deus já havia gerado o escape de novo. Deus já havia mandado o escape mais uma vez. Deixa eu te perguntar, por que você acha que com você vai ser diferente? Por que você acha que Deus vai esquecer de vocês quando a guerra está levantada? Por que você acha que de você, na sua hora, Deus vai deixar de ser Deus soberano? Então, Elias vai até a viúva. A viúva olha para ele. A viúva passa a se questionar. Vá comigo aí na passagem que eu já não me lembro mais onde está. Versículo 11. Enquanto ela ia buscar água, ele disse: traga-me também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha, e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar esta última refeição, e depois meu filho e eu morreremos. Não havia água e não havia comida, e depois meu filho e eu morreremos. Versículo 13. Elias porém disse: não tenha medo. Diga comigo aí: não tenha medo. Apenas continue. Elias disse então: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer. Mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Deixa eu te dizer mais uma coisa antes dessa pregação começar literalmente. O que o versículo 13 está dizendo é para essa mulher ser obediente àquilo que Deus havia ordenado. A ordenança de Deus era: dê água e pão a Elias, o grande profeta de Israel. Dê água e pão a Elias, porque é Elias que vai livrá-los de Acabe e Jezabel. Dê água e pão para Elias, porque é Elias que livra você de Acabe e Jezabel, e é Elias que livra você dos ataques de Satanás. Vocês estão aqui ainda ou não? Aí a pergunta que eu te faço é: você dá água primeiro para quem? Você primeiro come e bebe porque tem medo de perder o filho? Ou você primeiro come, dá comida e água para o profeta? Versículo 14. Pois assim diz o Senhor Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no óleo, no jarro. Profetiza para quem está do seu lado. Eu profetizo sobre a sua vida. Sempre haverá farinha na sua vasilha e azeite no seu jarro, até o dia
em que o Senhor enviar chuva. E olha o que é mais interessante. Ela fez conforme Elias disse. Assim Elias, a mulher e a família tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. O primeiro passo para Elias era confrontar o sistema de idolatria instalado por Acabe e Jezabel ao Deus Baal. Mas deixa eu também te fazer uma pergunta. Você confronta os sistemas religiosos na sua casa, na sua família? Você confronta o sistema religioso que te afasta de Deus na sua casa e na sua família? Teve um tempo, Nath, que eu e a Lidiane, como pastores, fomos extremamente atacados. Extremamente atacados. Porque nós sempre fomos uma igreja, quem sabe, profética e apostólica. Uma igreja profética precisa denunciar o sistema religioso das pessoas. Então eu e a Lidiane começamos a ser extremamente atacados, porque nós denunciávamos que havia uma idolatria religiosa na vida das pessoas, que as pessoas iam para a igreja só para cumprir tabela, não iam para ser igreja. As pessoas iam para a igreja e só não faziam o sinal da cruz e levantavam para cima, é Ele. Então nós começamos a confrontar um sistema religioso aqui. Nós começamos a dizer para as pessoas o seguinte: não adianta estar na igreja, precisa ser igreja. Não adianta criticar a igreja, precisa fazer na igreja. Eu sou pastor há 10 anos, mas crente, cristão há 30. E sempre ouvi: pastor é ladrão, pastor engana as pessoas. Aí depois eu instaurei na sociedade pastoral um novo tipo de pastor. Agora eles são ladrão e duros, porque eu instalei essa nova versão do pastor. As pessoas olhavam para mim e diziam assim: ah, mas tu é duro. E eu dizia dentro de mim: não, eu sou profeta. Eu confronto um sistema religioso que há dentro de ti. Aí uma certa feita, eu comecei a ouvir algumas histórias. E eu já vou voltar para Elias. Eu dizia para as pessoas: uma semana tem 168 horas. Eu estou te pedindo 2h30 na terça e 2h30 no domingo. E eu estou te fazendo uma afirmação: em 6 meses a tua vida muda completamente se tu te dedicar a isso. Eu quero te fazer uma afirmação. Se você se dedicar a Cristo, olha para mim aqui. Se você se dedicar a Cristo, nos próximos 6 meses, se tu tiver todas as terças nas células e todos os domingos no culto, tu te dedicar à leitura da palavra e à oração, eu estou te afirmando, a tua vida vai mudar completamente. Eu vou fazer uma afirmação mais severa ainda: se a tua vida não mudar completamente, eu paro de pregar aqui. Porque eu sou profeta. Então eu comecei a dizer para as pessoas: lugar de crente é na igreja. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, cada vez que você está aqui dentro, a sua fé pode aumentar. Ah, mas pastor, nós resolvemos ficar hoje para fazer uma janta em família. Não é dia para janta em família.
Amanhã, na minha casa, Emanuel, é dia de janta em família. Quarta-feira, na minha casa, Emanuel, é o dia do lanche gourmet. Eu mesmo faço. Quinta-feira, na minha casa, é dia de visita aos lares. Terça-feira, na minha casa, é dia de célula. Ninguém me tira de lá. Elias, ele está dizendo para aquele povo o seguinte: vocês estão fazendo tudo errado, e vocês estão querendo resultados novos. Pastor Ivan, ele estava dizendo mais ou menos o seguinte: vocês estão fazendo tudo errado, vocês querem resultados novos. Vocês estão caminhando debaixo de uma religião que faz os seus próprios prazeres, e vocês querem um resultado diferente. Vocês servem a uma religião, vocês não servem a Deus. Então Elias está dizendo: vocês não vão se dobrar a outro Deus, a não ser o Deus dos exércitos. Vocês não vão se render a outro que não seja o Deus de Israel. Vocês não vão fazer adoração a outro que não seja ao Deus Todo-Poderoso que vence batalhas. Vocês não vão prestar culto a ninguém e nem a outro a não ser o Deus de Israel. E os caras começaram a se debater entre eles. Pô, mas a Baal é muito mais legal. Sabia que Baal era um deus onde a prostituição era uma realidade? Baal era um deus reconhecido como um deus de promiscuidade. Podia tudo, Mateus, no culto a Baal. Marido e mulher trocar um com o outro. Homossexualismo. Podia tudo. Então Elias vem e diz para os caras: cara, está errado. Vocês não estão servindo a Deus, Ele não é Deus, e eu vou provar. Eu vou provar a vocês, Ele não é Deus. Ele é um engano da religião. E deixa eu te dizer algo: você pode estar servindo, ou você pode estar vivendo uma religião e não uma adoração a Deus. Porque na religião você olha para pessoas. Na fé em Jesus Cristo você olha para Deus. Na religião você faz porque os outros dizem para você fazer. Obreiros, na religião vocês vêm servir a igreja, a Deus e aos irmãos, porque tem uma escala. Na fé em Jesus Cristo você vem servir a Deus porque é a coisa melhor que você pode fazer. Os irmãos do Ministério de Louvor aqui, eles não conseguiram ensaiar durante a semana porque eles tiveram alguns compromissos pessoais e até profissionais. E hoje eles precisaram vir para cá 7h30 da manhã para ensaiar. 7h30 da manhã. Na religião, tu vem porque tu está de escala. E aí tá cheio de pessoas na igreja que vêm na igreja porque querem uma bênção. Isso é religião. Vem na igreja porque está de escala. Isso é religião. Eu venho aqui porque quando eu estou aqui todo domingo, eu uno a minha fé do Glauber, que une a da Laura, que une a da Miriam, que une a da pastora, que une a do Chester, que une a da Andréia, que une a da Natiele, que une a do G, que une a da Lari, que une a do Anthony, que une a da Joyce. E aí a gente se torna invencível. Aí eu venho à igreja no outro domingo porque eu uno a minha fé da Aline, que une a da Tati, que une a do Mateus, que une a da Sara, que une a da Dayana, que une a da Duda. Cara, a gente se torna invencível porque eu olho para Duda e Duda, digo Duda, cara, que palavra, meu irmão. Duda, eu tenho enfrentado tal e tal e tal situação. Duda, ora por mim, cara. E a Duda diz o seguinte: pastor, então vamos fazer o seguinte, vamos jejuar essa semana e a gente ora por essa batalha. E no final de semana, em 7 dias, vai voltar a chover na tua casa. E eu digo: Duda, tu ora comigo? Ora mesmo? Vamos jejuar? Vamos. E a gente se une em jejum e oração. E aí a gente começa a ser igreja.
E a gente começa a deixar de lado a religião. Existem duas famílias, diga comigo, duas famílias bíblicas. A família que você tem lá na sua casa e a família da fé. Dá para abandonar uma família e ficar só com a outra? Não dá. Sabe por que você chama esse irmão que está do seu lado aí de irmão? Quando os mais novinhos que tem vergonha, ele está me chamando de irmão, coisa estranha. Sabe por quê? Porque nós somos filhos por adoção do nosso Deus. Em consequência, irmãos em Jesus Cristo. Diga para quem está do seu lado aí, irmão, eu quero te abençoar nessa manhã. Diga para ele, eu te abençoo em nome de Jesus. Elias, pastor Mateus, ele estava confrontando o sistema. No sistema de Baal, Mateus, no sistema de Baal, tu ia para a igreja quando tu estava afim. Aí tu te rendia lá e tu adorava Baal, tu fazia um sacrifício ali. O bagulho estava liberado mesmo. Fazia zoeira durante a semana. Ia para casa, pegava quem tu quisesse, tomava uma. Aí se unia para tomar um goró. Aí tomava um goró, falava de todo mundo. Aí Elias olha para ele e diz assim: isso não é essa igreja. Igreja, nós somos irmãos. Tu pode falar de um irmão? Pode ou não? Tu pode contar para os outros os defeitos do teu irmão? Pode ou não pode? Pode ou não pode, igreja? E por que tu conta? Por que tu conta? Jezabel está aí? Então quando a gente olha para um irmão, a gente pega da mão desse irmão e diz assim: cara, tu é família comigo. Marido e mulher pode falar um do defeito do outro para quem está fora do relacionamento ou não? Coisa mais ridícula. Coisa mais ridícula o marido dormir com a esposa e aí criticar a esposa para quem está fora do relacionamento. Aí eu deitado com a pastora dizendo para ela: amor, deita aqui comigo. Aí no outro dia dizendo: ah, pastora, batendo temperamento. Elias, ele está dizendo para esse povo o seguinte: vocês não sabem o que é servir a Deus. Vocês sabem só servir aos seus próprios prazeres e deleites. Se não é do meu jeito, eu não quero mais. Se não é da minha forma, eu não vou mais. E aí o que acontece com a igreja dos dias atuais? Fica picando de galho em galho, porque não sabe viver com os meus defeitos, Mateus. Baal é esse Deus. O Deus de Israel, ele diz assim: ame, ame, ame. Não estou conseguindo entender, mas deve ser o seu próximo como a si mesmo. Elias, o primeiro papel dele foi confrontar o sistema religioso. O povo primeiro sofreu, para então entender quem era Deus de verdade e quem era a farsa chamado Baal. A pergunta que eu faço é: será que em sua família isso não acontece também? Primeiro vem o confronto e depois a vitória? Será que primeiro a gente não precisa se autoconfrontar? Será que a gente não precisa primeiro dizer para nós mesmos e para os da nossa casa: tu não tens vivido um evangelho verdadeiro, tu não tens vivido um evangelho genuíno, tu não tens vivido um evangelho de arrependimento, tu tens vivido um evangelho de favores. Deus me dá, eu vou lá. Deus me dá, eu vou lá. Deus me dá, eu vou lá. Os últimos 7 anos da minha vida, se eu fosse viver por Deus me dá, eu vou lá, eu não estaria mais na igreja há muito tempo. Eu tive muito mais perdas do que conquistas nos últimos 7 anos. Perdas. Mas uma coisa eu aprendi lá atrás, quando eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, é que a maior ganho da minha vida era a salvação.
Eu aprendi lá atrás, quando me converti, que o maior ganho da minha vida era uma família gigantesca que nos meus piores momentos esteve abraçada comigo. Não me deixou em oração, não me deixou faltar nada. Eu lembro quando Samuel adoeceu, primeira parte ali que adoeceu para a morte, eu e a pastora, nós ficamos no hospital e nós não comíamos, cuidando do Samuel. E uma das partes mais terríveis é que nós tínhamos a Julie em casa, sozinha, e a gente não tinha como prover para ela comida ou bebida, porque nós estávamos lá desesperados, lutando pela vida do Samuel para ele não morrer. E aí a família da fé disse o seguinte, a família da fé falou o seguinte: de hoje em diante, pastor, um deles aí, que eu não me lembro quem foi, olhou para mim e disse assim: pastor, quem que está levando, a Julie tem o que comer? E eu olhei para a pessoa, foi o pastor André de Dom Pedrito. O pastor André olhou para mim e disse assim: pastor, a Julie está comendo? Eu disse: cara, chorando, irmãos, eu disse: cara, eu não sei se ela está comendo. Eu sei que eu e a Lidiane não estamos, porque não resta tempo para isso. E aí ele disse o seguinte: nós vamos nos unir como igreja. Ele era membro aqui ainda, não tinha sido enviado como pastor. E a cada dia vai ter uma escala de pessoas levando café da manhã, almoço e janta. Então todos os dias, às 10, ao meio-dia e às 20 horas, chegava comida para minha filha, porque a família da fé não me desamparou. Enquanto outros levantaram uma torre de oração 24 horas por dia, de meia em meia hora tinha alguém orando para que Samuel não morresse. Elias, ele começa a primeira parte do seu ministério confrontando a idolatria, o que não era uma tarefa fácil. Ainda mais quando se profetiza seca para um povo com sede. Elias, ele vai para uma fase da vida em que ele precisava confrontar o pior sistema das pessoas, porque as pessoas, com toda certeza, elas eram como são atualmente. Elas dizem o seguinte: mas eu fiz isso a minha vida inteira, e agora tu quer que eu não faça mais? Mas eu sou assim, e tu quer que eu mude quem eu sou para estar na igreja? Quem já ouviu isso? Levanta a mão quem já ouviu essas histórias assim. Quem já ouviu de um amigo ou de um conhecido o seguinte: cara, desde que tu entrou para a igreja, tu ficou um cara chato, cara, tu não faz mais as coisas. Quem já ouviu? Levanta a mão. Tu agora é chato, meu irmão. Pô, tu não sai mais para uma baladinha, tu não... Baal, não esquece, balada, Baal. Pô, tu não toma mais uminha, tu não... Aí os caras começam a olhar para ti e começam a dizer: cara, depois que tu começou a ir para a igreja, tu não nos procura mais. Quem já ouviu? Tu nos abandonou. Deixa eu te explicar por que disso. Porque quando o sistema das nossas vidas está sendo confrontado, nós precisamos decidir de que lado estamos, se à direita ou se à esquerda, mas nós não podemos ficar no meio. Lembra do que a pastora falou a semana passada? Qual é a igreja que vai ser vomitada? A morna, a que não sabe se é quente ou fria. Então Elias está dizendo para os caras: irmão, transliterando, tá? Em 6 meses, se tu te dedicar, a tua família muda, e aqueles que te criticavam vão te pedir ajuda para estar contigo onde tu estás. Então a gente se posicionou. 10 anos atrás nós fundamos a Bola de Neve e nós nos posicionamos. Nós vamos andar aqui na direita. Opa, aqui é isca. Nós vamos andar aqui na direita, no lugar dos quentes. Aí nós começamos a confrontar um sistema. Igreja não é lugar de passeio. Igreja é... Vem aqui, Mateus. Igreja é o lugar de se encontrar os fracos. Aí a gente começa, quando a gente é igreja, a gente começa a andar assim: Mateus, estou ferrado, já são 11h15, eu tenho 2 tópicos ainda.
Igreja é lugar de andar assim. Vem cá, Glauco. A gente anda assim, ó, junto. Aí quando o negócio está apertado pro meu lado, eu vou cair para cá. O Mateus deve ter me segurado. Aí eu tenho que avisar. E se eu quero cair, sempre quis fazer isso, irmãos. Quando tu quer cair, sempre tem alguém que te segura. Obrigado, igreja. Mas sabe o que a gente começou a confrontar no sistema religioso da igreja? A gente começou a dizer assim: Mateus, como que eu vou ficar firme, cara, se tu não tá aí toda hora? Tu é meu amigão. Tá sempre aqui, Mateus? É? Como que eu vou andar firme, meu irmão, se tu tá aí? Tu parece mais quadro, de vez em quando tu tá numa sala, de vez em quando tá noutra. A gente começou a confrontar um sistema, a gente começou a olhar um pro outro e dizer assim: cara, eu tava lá, foi uma bênção o culto, velho. Tu não tava, como que tu não vai estar? Eu recebi algo que tu não recebeu. Aí ele olhava pra mim e dizia assim: pô, pastor, pois é, tinha o jogo do Grêmio. Que jogo do Grêmio, meu irmão? Aí tu dizia assim: mas é que a Maiara fez um almoço em família. Tu sabe o que é a bênção? A bênção é aquela que transforma a tua vida. A bênção é aquela que te tira de um lugar de escravidão e te coloca num lugar de libertação. E aí quando a gente está num almoço em família, tá tudo bem, eu vou sair daqui e vou almoçar em família. E à noite eu vou comer em família, olhando o Grêmio. Não me convida para ir em lugar nenhum às 8:30 da noite, eu vou olhar o Grêmio. É isso, Josué? Josué não é para convidar também. Elias, ele começou a confrontar um sistema, cara. Elias, ele começou a combater um sistema. E os caras... Abre a tua Bíblia aí em 1 Reis 18, versículo 17. Aí olha como é que os caras chamaram ele. Vocês estão entendendo ou não? Obrigado os que disseram amém. Vocês estão entendendo ou não? Ah, tá todo mundo entendendo. Olha o que eles chamaram Elias. Versículo 17 de 1 Reis 18. Quando Acabe ouviu Elias, disse: é você mesmo? Bota aí. É você mesmo? Repete isso aqui comigo. Diga comigo agora aqui: é você mesmo? É você mesmo. Olha para quem está do seu lado: é você mesmo, perturbador de Israel? Eu quero ser um perturbador desses, Aline. E aí eu comecei a perturbar. E eu comecei a perturbar e perturbar e perturbar. Aí os caras olhavam para mim, e tem pessoas nas outras igrejas que dizem assim: não vou para lá de jeito nenhum, porque vai para lá uma loucura, uma pressão. Tem como ser profeta sem ter pressão? Escolhe a quem tu quer servir, se é Deus ou ao mundo. Aí os caras olham, Acabe olha para ele e começa a dizer: é tu, perturbador de Israel? Elias olha para ele, eu imagino, né? Eu estou traduzindo a Bíblia aqui em alguns cultos. E aí eu imagino Elias olhando para ele e dizendo assim: não, eu sou o profeta que vai te destruir e vai te arrancar de um lugar que tu nunca deveria estar. Primeiro estágio é o estágio do confronto. É o estágio onde as coisas não são fáceis. Um estágio onde as coisas não são mole. Onde a gente precisa mudar quem a gente é primeiro. Vocês estão aí? É o estágio em que a gente precisa mudar quem a gente é. Mudar valores em nós. Mudar estruturas em nós. Mudar conceitos na nossa família. E aí o segundo estágio da vida de Elias foi o estágio do medo. Você pode dizer isso comigo? Estágio do medo. Versículo 18, vai aí, do capítulo 18 que você estava lendo aí. Diz assim: não causei problema algum a Israel, respondeu Elias.
O Senhor e sua família é que são os perturbadores, pois se recusaram a obedecer os mandamentos do Senhor, em vez disso adoraram imagens de Baal. Agora, convoque todo Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, além dos 450 profetas de Baal. Baal tinha profeta. Se você é um profeta do Deus vivo, Baal tinha os seus profetas. Os profetas de Baal profetizavam as verdades do Deus chamado Baal. Então ele diz assim: e os 400 profetas de Aserá, que comem a mesa de Jezabel. Versículo 20: Acabe convocou todo o povo de Israel e os profetas para se reunirem no Monte Carmelo. Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Pergunte para quem está do seu lado: até quando você ficará oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, Senhor em letra maiúscula, Deus de Israel, presta atenção na sua Bíblia. Senhor com letra minúscula, eu e você. Deus com letra minúscula, Baal. Deus com letra maiúscula, o Deus de Israel. Então toda vez que você estiver escrevendo aí nesse seu WhatsApp sem português, você escreve Deus com letra minúscula, você está falando de Baal, não do Deus que eu sirvo. Amém? Então ele está dizendo assim: Elias se colocou diante do povo e disse: até quando ficarão oscilando de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, então sigam a Baal. O povo, contudo, ficou em silêncio. Então Elias lhes disse: sou o único que resta dos profetas do Senhor, mas Baal tem 450 profetas. Em meio às tuas guerras, você sabe para quem você deve correr? Ou o seu medo te sufoca e você não sabe para onde corre? Você sabe para onde corre? Mesmo que esteja doendo, mesmo que esteja difícil continuar a jornada cristã, a jornada de fé, mesmo que seja difícil continuar se negando muitas vezes para fazer o que é certo, quando você tem medo, você sabe para quem corre? Ou você vai para Baal porque Baal é mais fácil? Ou você vai para os seus prazeres e nos seus prazeres você começa a fazer o que dá vontade? Hoje, cara, eu não consigo mais assim. Eu vou fazer de outra forma. Eu vou desistir. Tá difícil, eu não estou conseguindo mais. Vou parar de ir na igreja. De repente você é desses que quando as coisas começam a apertar, você esquece que tem a família da fé, esquece de se unir em oração. Você esquece de mandar o WhatsApp para muitos e dizer: cara, ora por mim, estou passando por um problema na minha vida. Cara, não me deixa só. Vai orar comigo no monte. Cara, não me abandona agora. Anda comigo. Libera uma palavra sobre a minha vida. Ou você é como os 450 profetas de Baal. Quando as coisas não vão bem, você: cara, desisto, vou viver minha vida. Vou ativar o modo Zeca Pagodinho e deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vou viver, cara, minha história. Vou encontrar novos amigos. Vou viver uma vida mais leve. Como que você é? O fulano falou de mim, o Beltrano falou de mim. Aí tu começa a achar justificativas. Mas o fulano é isso, o Beltrano é isso. Lembra aquele dia que eu fui na igreja e o fulano não falou comigo? Lembra aquele dia que o Beltrano não andou comigo, que o Beltrano não me ligou? Essa semana passou e fez 7 anos que eu perdi meu filho, dia 6 de julho. 7 anos. A minha dor foi tanta que eu passei o dia pensando em ligar para o meu cunhado que faz aniversário dia 5 e para minha irmã que faz aniversário dia 7. A minha dor era tanta que elas sufocaram dentro de mim. Eu acabei não conseguindo, esquecendo de mandar mensagem para eles. Mas de repente você pode olhar e dizer assim: mas ele não me manda mensagem, não é mais como ele era antes. Porque é muito mais fácil seguir a Baal. É muito mais fácil seguir a Baal.
muito mais difícil é amar teu próximo como a ti mesmo e seguir a Deus. Então a gente olha um para o outro e olha os defeitos um do outro e a gente começa a se apoiar, não a se crucificar. Porque teve um só que já morreu no madeiro por mim e por você. Então a gente começa a viver, e ao invés de correr das nossas guerras, nós começamos a confrontar o sistema nas nossas famílias. Nós começamos a viver em unidade de fé. Então eu nunca mais estou só. Eu estava brincando com o Lucas aqui, que eu fiquei com a tosse do Lucas, que estava enfermo já fazia uma semana. A gente fala na igreja enfermo, a gente não fala doente. Aí eu fui nele, cheguei na casa dele para tomar um café. Eu tinha saído do treino na academia. Ele me apresentou um cacetinho com salame, irmãos, e bolo de chocolate. E eu tropecei. Eu caí. Eu comi os dois. E aí eu olhei para ele na chegada na casa dele. Ele me olhou e me disse assim: pastor, eu não vou nem te dar um abraço, pastor, porque eu não estou legal. Eu disse: já era, deixa eu te abraçar aqui, faz dias que eu não te vejo. Não interessa. Aí eu peguei a tosse do Lucas. Obrigado, Lucas, tu é uma bênção na minha vida. Mas porque, cara, o mais importante era estar com ele, porque eu sabia que Deus ia me guardar. Porque o mais importante na jornada de fé é a gente não se deixar um não deixar o outro para trás. O mais importante na jornada de fé é a gente saber que quem está do lado importa. Então olha para quem está dessa pessoa, para essa pessoa que está do teu lado e veja, ela importa. Ela não é uma pessoa qualquer. Então 1 Reis 18, versículo 37, a Bíblia diz: ó Senhor, responde-me, que povo é este? Que este povo saiba que é tu, ó Senhor, és o verdadeiro Deus, está buscando o povo de volta para ti. Elias está em desespero. Elias está desesperado, ele está dizendo para Deus: Deus, eles estão se dobrando a Baal, cara. Deus, só sobrou eu. Os teus profetas morreram todos, só sobrei eu, Senhor. E de repente pode ter sobrado só você na sua casa. Ninguém mais tem buscado a Deus. Ninguém mais tem vivido uma vida de entrega e renúncia. Ninguém mais. Mas o Elias está dizendo para o Senhor: és o verdadeiro Deus, estou buscando o povo de volta para ti. No mesmo instante o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras e o chão, e secou até a água da valeta. Ou seja, eles estavam pedindo, fazendo um confronto entre Baal e Deus. Se Baal é Deus, então manda consumir essas coisas que estão aqui. Mas se não for, o meu Deus vai consumir. Baal não consumiu nada, porque Baal é uma ilusão da mente. Baal não é uma verdade. Baal é uma ficção da mente. É quando tu começa a pensar em coisas para fazer o que tu acha que é certo. É um Deus almático, é um Deus da alma. Então o Deus de Israel manda fogo, consome tudo aquilo ali. E quando o povo viu isso, versículo 39, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram: o Senhor é Deus. Sim, o Senhor é Deus. Então Elias ordenou: prendam todos os profetas de Baal, não deixem nenhum escapar. O povo os prendeu, Elias os levou para o riacho de Quizon e ali os matou. Você está deixando vivo quem te faz adorar Baal? Você tem confrontado esse sistema e tem dito para essas pessoas que te fazem adorar Baal: não chega nunca mais perto de mim. Tu tem me afastado do Senhor. Eu não quero quem me afasta do Senhor. Eu não quero quem me afasta da verdade para me fazer viver uma mentira. Como que você está vivendo a sua vida? Elias, ele estava com medo. Elias, ele estava vivendo um momento difícil na sua vida. Elias estava vivendo um momento terrível. Ele tinha matado os 450 profetas de Baal. Ele já estava confrontando um sistema religioso. E depois ele matou os 450 profetas de Baal. Ele matou os seus inimigos. Então o que era uma perseguição
passou a ser muito pior. Diga comigo aí. Então o medo bateu em sua porta. Veja o capítulo 19, versículo 1. Pega a sua Bíblia aí. Lembra que a palavra tem que ser bíblica? O medo bateu à sua porta, pois ele estava só. Versículo 1. Acabe, lembra do rei covarde? Quem lembra do rei covarde? Acabe contou a Jezabel. Contou a quem? A bandida, a malvada, a manipuladora. Acabe contou a Jezabel tudo que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Versículo 2. Por isso Jezabel enviou uma mensagem a Elias. Quem enviou uma mensagem a Elias? Tem uns que estão em Nárnia aí. Quem enviou uma mensagem a Elias? Os que não sabem nada. Quem enviou uma mensagem a Elias? Que os deuses, D minúsculo, me castiguem severamente, se até amanhã nesta hora eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Versículo 3. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Foi para Berseba, numa cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Elias teve medo. Elias confrontou o sistema. O sistema veio com tudo para cima. O sistema veio sem medo. O sistema veio com críticas severas. Sabe como é que seria hoje? Sabe como é que seria esse ataque a Elias de Jezabel hoje? Redes sociais. Nós vamos te cancelar. E aí nas redes sociais, eles iam começar a postar tudo. Elias traiu, Elias mentiu, Elias roubou, Elias matou, Elias isso, Elias aquilo outro. É esse cara que você segue. Aí tu aí, o pamonha do outro lado da tela, o pamonhão ia olhar, ai, tu viu o que ele fez? Ai, será? Nunca mais vou nessa igreja, pamonha. Patife, tu come tudo que te entregam. Tem comida que é envenenada, tu não pode comer. Ponham à prova, a palavra é bíblico. Ponham à prova, a profecia é bíblico. Elias teve medo. O que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? O que vai acontecer com a minha história? O que vai acontecer com os meus filhos? O que vai acontecer com os meus irmãos? O que vai acontecer com a minha casa? Então Elias entra no terceiro estágio. O terceiro estágio é genial. Elias não era um homem comum. Ele era aquele que não tinha se dobrado e por uma longa jornada lutou sozinho contra todo o sistema de Satanás. Elias é aquele cara que enfrentou os seus maiores adversários sozinho. Mas saiba, Deus jamais deixa sozinho alguém na sua batalha. O terceiro estágio é o estágio que Elias vai para a guerra de novo. É o estágio em que Elias faz esse clamor. E ele começa a dizer para Deus: Deus, o que vai ser de mim agora? O cancelamento me alcançou. Vocês lembram o que aconteceu com Rina? Lembram ou não lembram? Será que era obra da igreja ou era obra de Jezabel? Hein, igreja? Da igreja ou de Jezabel? Fala aí, deixa de ser covarde. Aí a Jezabel começou a seduzir os seus profetas, os 450 de Baal. Aí o cancelamento público acontece. Agora, os últimos dias, eles tentaram cancelar André Valadão, Anderson Silva. Eles tentaram cancelar o Luiz Hermínio da Mevan, Luciano Subirá. Eles disseram que o Luciano Subirá era um cara que estava apoiando a um abusador de crianças. E aí eles começaram a atacar, eles começaram a confrontar, eles começaram a cancelar. E sabe o que esses grandes caras da nação fizeram? Oraram.
não foram para as redes sociais bater em ninguém. Sabe o que eu tenho feito nas minhas redes sociais? Não bato em ninguém porque eu não sou covarde. Então nas minhas redes sociais eu sigo vivendo a minha vida. E aí eu como na casa dos irmãos, eu vou para a academia, aí eu estou na igreja, aí eu faço uma postagem na igreja, aí eu faço uma postagem na célula. Sabe por quê? Porque eu sei a quem sirvo. Eu não preciso atacar ninguém. Eu não sou profeta de Baal. E se você não está atacando ninguém nas suas redes sociais, está tudo bem, essa história não é contigo. Mas Elias, capítulo 19, versículo 9. Diga para quem está do seu lado aí, é chegada a hora da vitória. Você já se viu nessa condição de ter medo do que está acontecendo ao seu redor? Quem já se viu nessa condição? Eu sou o primeiro a levantar minha mão. Se você já teve medo do que está vivendo ou do que viveu, levante sua mão junto comigo, não me deixe sozinho, pelo amor de Deus. Só se você não teve medo de nada, tu é o voraz. O último, até o último homem, aquele, o soldado Dós. Capítulo 19, versículo 9, para a gente encerrar. Ali encontrou uma caverna, onde passou a noite. Então o Senhor lhe disse: o que você faz aqui, Elias? Diga para quem está do seu lado aí, o que tu faz aqui, Elias? Ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou. E agora também procuram me matar ou cancelar. Olha que diálogo, irmãos. Versículo 11. Saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltavam do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Para por um instante aqui, me olha. Elias está dizendo, Aline, Deus é uma loucura. Elias está fazendo um longo debate com Deus. Deus, eu estou com medo, cara, estou escondido na caverna. Aline, ele está dizendo para Deus: Deus, eu estou apavorado. Eu matei os 450 profetas de Baal, só sobrou eu. Israel todo se dobrou a Baal. Eu estou sozinho, eu estou aqui porque eu estou sozinho, cara. Sabe o que Deus olha e diz, Aline? Ele diz assim: saia, fique em pé do outro lado. Para aí, cara, eu estou escondido, Deus. Só sobrou eu, velho. Não tem mais ninguém. Mas Deus está sempre dizendo o seguinte: não tenha medo, apenas continue. Deus está dizendo: não desanime, apenas continue. Então Deus faz. Versículo 12. Depois do terremoto houve fogo. Diga comigo: mas o Senhor não estava no fogo. Diga aí: depois do fogo veio um sussurro suave. Quando Elias viu, diga comigo, quando Elias o ouviu, cobriu o rosto com a capa, saiu e ficou na entrada da caverna, e uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Se pergunte a você mesmo: o que você faz aqui, Fabiano? Vai aí, faz em alta voz: o que você faz aqui, Fabiano? Ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram teus altares e mataram os teus profetas. Sou o único que restou. E agora também procuram me matar. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. E quando chegar lá, unja Azael para ser rei da Síria. Depois unja também Jeú, neto de Ninsi, para ser rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, na cidade de Abel-Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Azael será morto por Jeú, e quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Deixa eu te dizer algo.
Quando nós temos a Deus, nós nunca estamos só. Passe a batalha que você passar, passe a guerra que você passar, quando você tem ao Deus de Israel, você nunca está só. Então Deus manda levantar 3 homens. Diga comigo, 3 homens. Quando ele voltar a se passar da espada de um, não passa da espada do outro. Mas o final é o mais brilhante de todos. Versículo 18, ele diz: no entanto, preservei. Diga comigo, vamos repetir todos juntos em voz alta. Diga assim: no entanto, preservei 7.000 homens de Israel, que nunca se prostraram diante de Baal, e nem o beijaram. Deixa eu te dizer, irmão, Deus separou 7.000 que não se dobraram a Baal para lutar a sua guerra também. Deus separou 7.000 homens para lutar com você a sua batalha, porque Ele é assim, porque Ele é um Deus de vitória. Sabe o que eu quero te dizer nessa manhã? É que a bondade de Deus nos cobre a tal ponto que Ele nunca nos desampara, Ele nunca nos deixa só. O homem que lutou sozinho contra os seus adversários, na verdade, nunca sequer esteve só. Esse Elias que achava em desespero na caverna, e quantas vezes você pode ter estado na caverna, quantas vezes você pode estar com medo, achando que a sua situação é o final, e Deus olha e diz assim: calma, 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 meu amigo. Eu separei 7.000 que nunca se dobraram a Baal e vão lutar essa guerra contigo. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Tem 7.000 homens que vão lutar a sua batalha, e você nunca vai estar só nessa guerra. Você nunca vai enfrentar essa batalha sozinho, porque Deus, Ele é assim. Ele é um Deus bondoso e maravilhoso. Se é para o Senhor, pode aplaudir mais alto aí. O homem que lutou sozinho contra os seus adversários, na verdade nunca esteve só. Deus preparou 7.000 homens que nunca se prostraram a Baal. Na tua luta, o Deus de Israel não te deixará. Ele lutará a sua batalha sempre. E Deus me deu uma frase que eu quero que você registre ela aí. A coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. A coragem não é a ausência do medo, é a persistência apesar do medo. Apenas continue, como o título da palavra diz.